vossas Bíblias na Epístola de Tiago. Irmãos, é sempre um privilégio, né, poder estar aqui, poder louvar o Senhor, engrandecer o nome dEle, depois desse dia que Ele nos concedeu, né, até aqui. É uma honra poder estar juntos para exaltarmos o nome do Senhor e engrandecer o nome dEle. Nessa noite eu quero pensar com vocês sobre esse tema que eu trouxe. O tema é nós, nossos planos e Deus. Eu pensei nesse tema e eu compartilhei com uma pessoa e ela falou assim para mim: mas pastor, esse tema aí está invertido, né, a posição, né? Deveria ser Deus, nós e nossos planos. Falei, sim, essa seria a ordem, né, se nós seguíssemos ela, né? Por isso que está nessa ordem aí, nós, nossos planos e Deus. E a intenção que eu tenho é pensar com vocês sobre a possibilidade de fazermos muitas coisas sem Deus nos nossos planos. Você acredita que isso pode acontecer? Sim ou não, igreja? Sim. É possível que nós façamos isso? Que nós façamos planos, projetos e que o Senhor não esteja inserido neles? É possível, meus irmãos e minhas irmãs. Por isso nós vamos tratar sobre esse assunto e refletir para ver o que, ou pensar sobre o que nós temos feito. Então, aí já de posse da sua Bíblia, aberta no capítulo 4 de Tiago, a partir do versículo 13, diz assim, a minha tradução é Ara, tá? Diz assim a palavra: atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Versículo 14, diz assim, vós não sabeis... É o microfone meu que está ruim, né? Não sai mais não, tá? Fica sentadinho aí, fica ligado. Aleluia. Vamos voltar para o início, né? Então, a palavra do Senhor que está em Tiago 4, a partir do verso 5, 13, diz assim, atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Versículo 14, vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões, toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Senhor, muito obrigado pela tua palavra que foi lida. Então, em primeiro lugar, nessa noite que te pertence,
e fala aos nossos corações, Senhor, para que o teu nome seja glorificado. Amém. Então, irmãos, existe a possibilidade de nós fazermos planos. Que bênção, né? Vejo que tem muito microfone, é uma bênção, né? Existe a possibilidade de fazermos planos e Deus estar fora deles. É muito triste pensar sobre isso, mas é uma verdade que nós precisamos assumir. Quem sabe você está cheio de planos aí no teu coração. Você entrou aqui hoje cheio de planos aí para a tua vida. E você nem percebeu que você não inseriu o Senhor nos seus planos. Quem sabe? Quem sabe? Essa carta, ela é chamada também de epístola, né, universal, porque essa carta, diferente das cartas de Paulo, por exemplo, que era escrita para uma igreja, uma determinada igreja, essa carta, ela foi escrita para diversas igrejas, inclusive para a igreja metodista ortodoxa, aqui no quilômetro 42. Foi escrita para a nossa vida, né? Então, essa carta, ela vai falar, se você for dar uma passada rápida, aí você vai ver que ela vai falar sobre a fé sem obras, sobre a acepção de pessoas, as provações da vida e contenda entre irmãos. Lembra que eu acabei de dizer que essa é uma epístola universal e foi escrita para as igrejas. Então, Tiago está falando para pessoas parecidas conosco, irmãos em Cristo Jesus, né? Agora, o interessante é que no final aí do capítulo 4 que nós lemos, nós percebemos que existe a possibilidade de nós planejarmos a vida sem a presença de Deus nesse planejamento. Como é que nós conseguimos fazer isso? Eu fiquei pensando, quando eu estava meditando nesse texto, eu fiquei pensando como é que pode nós que estamos aqui, que vivemos na prática, segundo a palavra de Deus, como é que nós conseguimos planejar a nossa vida ou planejar muitas coisas da nossa vida e excluir Deus desse planejamento? Como é que pode? Como é que nós conseguimos fazer uma coisa dessa? Nós conseguimos, irmãos. Você acredita que Deus tem um plano para a tua vida? Você acredita? Você acredita que o melhor lugar para estar é debaixo da potente mão do Senhor? Você acredita nisso? É interessante porque nós acreditamos nisso e nós declaramos isso, mas nós muitas vezes demonstramos uma desconfiança tão grande que nós fazemos o que eu acabei de dizer. Preparamos tudo, programamos tudo, planejamos tudo sem a presença do Senhor nos nossos planos. É muito interessante. Na quinta-feira, a pastora ministrou aqui no Salmo 23, e o versículo 1 diz, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Quem estava aqui ouviu. Nós acreditamos piamente que o Senhor é o nosso pastor, amém? Mas quando diz respeito a não teremos falta de nada, bate uma desconfiança tão grande no nosso coração que nós agimos dessa forma, planejamos tudo sem Deus inserido no planejamento. Da mesma maneira que você e eu acreditam que Deus tem um plano para a nossa vida, da mesma maneira que nós acreditamos que o lugar mais seguro para estar é debaixo da vontade de Deus, nós temos desconfiança, muitas vezes. Há poucos dias conversei com um jovem, e ele falou para mim, sabe por que eu não recebo Jesus na minha vida? Por que eu não entrego a minha vida para Ele? Eu falei, por quê? Aí ele, porque eu tenho medo de Jesus me pedir alguma coisa muito perigosa. Falei, parabéns. Só que Deus nunca faria isso com você, porque o que há de mais perigoso no mundo é viver fora da proteção, do cuidado, do zelo de Deus. É viver planejando uma vida,
buscando os seus próprios interesses, sem a presença do Senhor nesse planejamento. Aí ele só ficou me olhando e ouviu. Mas o medo dele é que o Senhor exija algo demais da vida dele. E será que Deus exige alguma coisa demais da nossa vida? Porque perigoso mesmo é viver nesse mundo sem a presença de Deus, né? Perigoso mesmo é planejar a nossa vida sem a presença de Deus, sem o Senhor na nossa história, né? Porque Deus tem o melhor para a sua vida e para a minha, amém? A palavra do Senhor diz que a vontade dele é boa, agradável e perfeita, não é? Você só precisa, e eu também, confiar mais em Deus. Pode ser que você venha aqui todos os cultos, que você participe até de algumas atividades da igreja, que você seja até responsável por algo, mas você ainda não confia plenamente no Senhor. Pode ser que aconteça isso. Pode ser que você viva nesse contexto, que você esteja aqui frequentemente, mas que a sua confiança esteja em alguém, esteja no seu próprio recurso, esteja na sua própria condição e não no Senhor. Pode ser que você confie muito mais em você do que em Deus. Então pode ser que eu e você precise pensar um pouco nisso. Jeremias 29, versículo 11. Diz o quê? Eu é que sei o pensamento que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então o Senhor tem pensamentos de paz. A vontade do Senhor é boa. Por que nós vivemos desconfiados quanto a isso? Ah, mas eu não sou desconfiado não, pastor. Tudo bem. Mas quando chega a primeira provação, quando chega a primeira dificuldade, a primeira luta, é que fica claro para Deus se nós temos confiança ou não. Quantas vezes, em meio à luta, você quis desistir, você quis parar e até tentou parar? Quantas vezes? Quantas vezes aconteceu isso na sua vida? Quantas vezes pode ser que aconteça mais? Então, viver debaixo da mão do Senhor, da vontade do Senhor, e inserir o Senhor na nossa vida, no nosso planejamento, é tudo que nós precisamos. O problema é que o mundo prega tudo diferente, tudo contrário. E nós estamos no mundo. O mundo diz hoje que você não precisa mais pedir orientação a Deus para nada. Afinal de contas, você é dotado de inteligência. Você é uma pessoa inteligente. Deus te deu inteligência, né? Então o mundo prega que essa necessidade é coisa do passado. É coisa de uma época onde o mundo via os cristãos pessoas sem inteligência. Hoje é diferente. Só que essa contrapartida acaba sendo negativa, porque o mundo diz que, embora você seja muito inteligente, você agora não precisa mais da orientação de Deus. Você pode seguir, você pode fazer, você pode acontecer, não precisa mais compartilhar absolutamente nada com o Senhor. E aí, muitas vezes, infelizmente, nós planejamos a nossa vida sem a presença de Deus, porque somos dotados de inteligência, somos capazes de fazer, de efetuar, de ir e vir, e deixamos Deus de fora de tudo da nossa vida. De tudo. Quando, na verdade, nós deveríamos inserir Deus nos mínimos detalhes da nossa vida, nas coisas mais pequenas, aquelas que até pode parecer insignificante para você, seja o que for. Seja o que for. Quantas decisões você já tomou na sua vida sem a orientação de Deus? Quantos planos você já fez, ou quem sabe, você ainda está fazendo agora, nesse tempo, planos sem a presença de Deus neles? Quantos? Quantos? É claro que se você parar para pensar com calma, talvez você identifique, gente, é verdade, olha o que eu estou fazendo.
Eu vou tomar essa decisão aqui amanhã. Nem falei nada com meu Deus. Nem compartilhei com o Senhor. E às vezes, nós compartilhamos com tantas pessoas, mas aquele que de fato deveria saber, que deveria fazer parte de tudo isso, está fora, não faz parte. Por que ele deve fazer? Porque no final, a glória é para ele, a honra é para ele. Foi isso que nós acabamos de louvar? No final do seu projeto, quando você for bem-sucedido, a honra e a glória é para ele. Tudo é para ele, tudo, absolutamente tudo. É que o mundo, meus irmãos, tem tentado contaminar essa ideia. E nós, muitas vezes, vamos sendo contagiados sem perceber. Então, eu não falo mais com Deus, eu não oro mais, eu não peço a orientação ao Senhor. Eu já falei aqui, talvez seja coisa do passado mesmo, né? Mas a gente não trocava de carro sem falar com Deus. Que isso? Como é que pode um negócio desse? É verdade. Isso é pregação do passado, né? A pregação atual é diferente, né? Vai lá que você pode sim, Deus vai te dar. A pregação do passado era diferente, né? Você vai, ó, calma aí, você já falou com Deus sobre isso? Né? E falava com Deus, esperava a resposta e sentia no coração, e quando Deus dava a bênção, ainda trazia na igreja para o pastor orar. Né? Compartilhava a bênção, né? Pastor, ora aqui, olha que Deus me deu, ó. Olha que Deus me deu, pastor. Ora aqui para Deus abençoar. Quem aí tem trocado de carro, né? E tem pedido para o pastor orar. Isso é coisa do passado. Não precisa mais. Planos, muitas vezes sem orientação de Deus, e muitas vezes planos fracassados e não entendemos por quê. Questionamos a Deus. E às vezes Deus podia até falar conosco assim, mas eu não sabia de nada que você ia fazer. Você não falou nada comigo. E esse texto, ele traz essa ideia para a gente, a ideia de fazermos muitas coisas sem a presença de Deus. Agora, se nós temos coragem de fazer assim, deveríamos também ter coragem de, quando der tudo errado, resolver sozinho, né? Porque a gente vai buscar o Senhor muitas vezes quando o plano, o projeto dá errado, e ele nem sabia de nada. Claro, irmão, isso é uma força de expressão, né? Porque Deus sabe de tudo. É só para a gente pensar, né? Então, a gente vai ver no versículo 13, um plano, meu irmão, aos olhos humanos, perfeito. Esse plano ali, ó, era perfeito aos olhos humanos. Perfeito. É interessante o pensamento, porque, veja bem, olha, atendei vós que dizeis hoje e amanhã, iremos para a cidade tal, lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucros. O plano, o planejamento perfeito. E o resultado, então, lucros. Teremos lucros, o resultado. Teremos lucros. Agora, o que você vê de errado nesse planejamento? Deus não está nele. Deus não está nele. O texto vai continuar, a gente vai perceber, está implícito aí, Deus não está nesse plano. E muitas vezes são planos exatamente parecidos com esse que nós fazemos. Ó, amanhã eu vou fazer tal coisa, eu vou em tal lugar, vou passar um período lá, e vou fazer isso, isso e isso, e vai acontecer isso, isso e isso. Planejamento quase perfeito, porque não tem a presença do Senhor. O Senhor não está no plano, o Senhor não foi inserido. Agora, repito o que falei inicialmente, como é que pode nós conseguirmos fazer isso? Como é que pode nós, porque a palavra é para a igreja, porque esse comportamento, ele é normal no mundo. O mundo planeja tudo sem Deus. Então, a palavra é para a igreja, é para a nossa vida, é para a nossa meditação e reflexão. Como é que pode?
O plano era perfeito. Só que o grande erro que só a igreja pode cometer, não tem a presença do Senhor no plano. Não tem. Não tem. E talvez um de nós, quem sabe aqui, já viveu essa experiência. O plano era quase perfeito, mas deu tudo errado. E a gente não entendeu por quê. Mas talvez tenha sido porque Deus não estava inserido aí nesse plano quase perfeito. Deus tinha sido excluído, né? Então, esse plano quase perfeito, sem a presença de Deus, vai ser usado, né, por Tiago, irmão de Jesus, para trazer algumas diretrizes para nós, para eu e você entender quem nós somos de fato e por que a necessidade de Deus na nossa vida em tudo, tudo, absolutamente tudo. Primeiro, aí no versículo 14, a diretriz é o seguinte, ó, a gente precisa reconhecer a nossa falta de conhecimento sobre o amanhã. A nossa ignorância, meus irmãos, desculpa a palavra, sobre o nosso futuro. A gente precisa reconhecer isso, porque nós planejamos tantas coisas e nós esquecemos que a vida pertence ao Senhor. A vida e a morte. Então, se você está aqui, é porque Ele permitiu. Se você amanhã se levantar, se você amanhecer e abrir seus olhos, é porque Ele também permitiu. É porque Ele quer que isso aconteça. Se Ele não quiser, não acontece. E não precisa ter problema de saúde, não. Ah, estava muito doente. Não precisa. Está na mão dEle. Pertence a Ele, a vida e a morte. Então, reconhecer a nossa falta de conhecimento sobre o futuro. Ou seja, você não é dona, nem eu sou dono do meu futuro. Em hipótese alguma. Olha o que ele fala. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Meu irmão, minha irmã, quem pode dizer aí para mim o que vai acontecer amanhã? O que vai acontecer amanhã, pastor Antônio? Só Deus sabe, né? Pastor Antônio deve ter ali até uma programação ali. Amanhã eu tenho que trabalhar, tenho que fazer isso, isso e isso. Você também, eu, todos nós. Mas o que vai acontecer amanhã? Ninguém sabe. E aí ele diz assim, ó, você não sabe o que vai acontecer amanhã. Como é que você pode fazer tantos planos, não inserir o Senhor neles, se você não sabe o que vai acontecer amanhã na sua vida? Como é que pode a gente fazer isso? Né? Se você e nem eu, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Nós não sabemos. Provérbios, eu não me lembro agora o texto, mas não vos glorieis pelo dia de amanhã, pois... está em Provérbios. Se a Rebeca encontrar, ela vai colocar ali. Reconhecer que o amanhã... não te glorieis do dia de amanhã, porque não sabeis o que trará a luz. Parabéns, Rebeca. É isso aí, ó. Provérbios 27:1. Como é que pode eu me gloriar do dia de amanhã? Como é que pode? Né? Quem aqui já anoiteceu, com tudo bem dentro de casa, maravilhoso, perfeito, um dia tranquilo, uma noite de paz, e quando amanhece o dia, parece que o mundo desabou, foi uma guerra. Estourou uma bomba atômica, trouxe um problema, uma luta, um tsunami inesperado. Quem já viveu, ou quem nunca viveu uma experiência dessa? E você fala, meu Deus, como é que pode? Estava tudo bem. O que está acontecendo na minha vida? Quem nunca viveu, né? Então, como é que pode? Reconhecer que o amanhã pertence a Deus é algo que precisa estar muito claro para a nossa vida. Muito claro. Todos os dias. Essa ideia de que o amanhã pertence a Deus, na verdade, essa é uma verdade absoluta, que o amanhã pertence a Deus, deveria nos colocar
ou nos aproximar muito mais dele e inseri-lo em todas as áreas da nossa vida, em tudo, porque só vai acontecer se ele quiser. Em Lucas 12, 19 e 20, Jesus está contando uma parábola, e o texto diz assim: e direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Né? Você conhece esse texto? Jesus está falando aqui em parábola para um homem rico, bem-sucedido, e que está crescendo a cada dia mais, e mais, e mais. Está prosperando a cada dia mais, e mais, e mais. Só que ele acha que o dinheiro vai suprir a necessidade da alma dele. Ele acha que era dono do futuro dele, da vida dele. Embora ele tivesse tudo e prosperasse a cada dia mais, o Senhor, ao olhar para esse pensamento, ele diz: você é louco. Tudo que você tem, para quem será? Porque essa noite pedirão a tua alma. Olha a ideia de que o amanhã pertence a Deus. Né? Então, essa verdade precisa estar viva no nosso coração. Viva todos os dias. Todos os dias, porque se tiver, você não sai de casa sem orar. Você não vai dormir, não vai acordar. Você não vai... Tudo que você fizer, você vai entregar nas mãos de Deus. Tudo. Tudo que você fizer. Tudo. Eu conheci uma pessoa que tudo ele orava, tudo. Tudo, tudo. Tudo ele orava, tudo, tudo. Tomava um café agora, orava. Aí conversava um pouco, ia beber um outro café, comer alguma coisa. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Tudo. Tudo. Isso é muito presente na vida de quem sabe, né, que o amanhã pertence a Deus. É uma total dependência de Deus para tudo. E muitas vezes isso está caindo em desuso no nosso meio, na nossa vida, porque o mundo ensina que isso é banal. Você não precisa mais fazer isso. Por que você tem que orar quando você vai sair de casa, de carro, para ir no supermercado, para ir na igreja? Por que você tem que orar quando você vai sair de casa para ir trabalhar, para ir na faculdade? Por que você tem que orar? Não precisa, é isso que o mundo prega, né? Então, o Tiago, né, ele está dando aqui, ó, as orientações para eu e você, quando estiver programando a nossa vida, parar e pensar e inserir o Senhor nessa programação, seja o que for que você estiver programando. As grandes coisas, os grandes empreendimentos e os mínimos detalhes da sua vida. Tudo, tudo. Tudo, absolutamente tudo. E aí, depois aí no... Não, na verdade ele continua, né? Ele diz assim, ó, vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como uma neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Quem já viu isso, uma neblina? Às vezes eu passo aqui bem cedinho, né, indo lá para o quilômetro 49, 50, aí aqui nessa área aqui, ó, tá tudo cheio de neblina, né, bem baixinha mesmo a neblina, quando o sol está começando a raiar. Só que quando o sol brilha de fato, aquela neblina, ela some imediatamente. Então, olha só o que ele está fazendo. Ele está usando aqui uma figura, né, para comparar você e eu com uma névoa, com uma neblina. A palavra aqui, no grego, é átimos, né, que vem de atmosfera, aquela poeira, né? E some, a ideia de dissipar é sumir de verdade. Sumir, não vai mais ser visto. Então, olha o que ele está dizendo. Olha o que vocês são. Vocês são uma névoa. Tanto faz vocês estarem aqui como não estar. E quando sumir, quando dissipar, é sumir de vez. Quem já viveu, né, irmã, essa experiência de conviver com alguém? A vida é assim, né?
e de repente alguém some para sempre, né? Some. Meu pai sumiu. Onde ele está? Só aqui, ó. Meu pai sumiu. Sumiu para sempre. Dissipou. E foi assim, ó. Dissipou. Sumiu. Quem já viveu isso? Talvez seja a pior experiência que o ser humano pode ter, né? De ver alguém que ele conviveu tanto tempo, sumiu. Nunca mais. Quantas vezes alguém já disse, como eu queria ver só mais uma vez, como eu queria ter contato só mais uma vez, não dá, dissipou, sumiu de verdade, nunca mais. Então, a comparação é essa, em relação à nossa vida. Por que não inserir o Senhor em tudo, então? Talvez seja por esse tempo, né, de tantos estímulos, que nos leva a pensar em tantas coisas ao mesmo tempo e nos esquecer daquilo que é a prioridade, ou que pelo menos deveria ser para a nossa vida, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantas vezes você passa o dia inteiro e não consegue lembrar de orar? Quantas vezes você passa o dia inteiro e você faz tantas coisas, mas tantas coisas, que você não lembra de Deus, que você não lembra do Senhor? Quantas vezes, irmãos, acontece isso, ou pode acontecer? Quantos compromissos, responsabilidades, quantas coisas a fazer, quantas prioridades nesse tempo, né? Então ele está falando assim, ó, vocês são como essa névoa aí, ó. Como é que pode vocês programarem o dia de amanhã, vocês idealizarem tantas coisas, não colocarem o Senhor dentro desse contexto, se esquecendo que o amanhã pertence a Ele, porque vocês são uma névoa, uma neblina, é o que vocês são. É o que ele está falando para a igreja, nessa carta para as igrejas. O que nós somos? O que é a vossa vida, ele fala no texto. Sois apenas como uma neblina. Uma neblina. É rápido. Passa rápido. Voa. Ele está usando essa figura para nos fazer entender sobre a brevidade da vida, como a vida é breve. E quando a gente olha para a brevidade da vida, a gente pensa, infelizmente, muitas vezes, mais em adquirir bens, em acumular tesouros, e não é problema não, tá, irmãos? Não é problema, tá? Em fazer planos para a nossa vida financeira, planos para a nossa vida sentimental, planos para diversas áreas da nossa vida. Mas esquecemos do Senhor. Quando, na verdade, quando eu olho e percebo o quanto a vida é breve, a minha prioridade tinha que ser o Senhor. Até porque existe uma orientação na palavra de Deus que é: buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus. Tem uma ordem e uma promessa aí. O reino de Deus. As demais coisas serão acrescentadas. Então, pode ser que ao olharmos para a vida, entender o quanto ela é breve, nós, equivocadamente, temos priorizado tantas coisas, né? Afinal de contas, a vida é breve, né? A vida passa rápido, irmão. Aproveita a vida, hein? Aproveita mesmo. Né? Curte a vida aí, tudo que você puder fazer, você faz, e é para fazer mesmo, mas com o Senhor nos planos. Se Ele não tiver nos planos, é o pior erro que nós podemos cometer. Nós somos muito tendenciosos a olhar para esse tempo que temos de vida, e sobretudo porque nós não sabemos o dia de amanhã, e querer viver tudo que a vida pode oferecer, na nossa percepção de bom.
E a gente corre um sério risco de inverter esses valores, quando na verdade, por a vida ser tão curta, eu deveria olhar para Jesus e viver aos pés de Jesus o tempo todo, todos os dias. Amém? Amém, irmão? Amém. É isso, irmão, que nós deveríamos fazer. Só que nós talvez não fazemos. Talvez não. Porque é isso mesmo, a vida é curta. É muito breve. No Salmo 90, no versículo 10, Moisés vai falar algo sobre esse tempo aí de vida, né? Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor, a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Moisés viveu 120 anos, né? Mas a promessa que ele deixou foi essa aí para a gente, né? Então, o tempo era outro lá. Quando a gente olha para esse pensamento da palavra de Deus, nós temos que ficar atentos, porque nós automaticamente somos inclinados a querer viver aquilo que a gente pensa que a vida tem de melhor. Só que muitas vezes o que a vida tem de melhor para você e para mim não é o que Deus tem de melhor para nós. Essa consciência tem que ser plena para a nossa vida. Nem sempre ou quase nunca o que o mundo tem de melhor para a nossa vida é o que Deus tem de bom. Mas nós corremos esse risco, Augusto, a partir da consciência de que a vida é curta. A vida é curta, então eu vou sair um pouquinho da presença de Jesus. Eu já nasci na igreja, né? Então vou me afastar em um período, porque a vida é curta. Depois eu volto. Depois eu retorno. Jesus é amor, né? Então eu vou dar uma saidinha aí, eu vou viver a minha vida, vou fazer tudo o que eu quero para me aproveitar, né, irmãos? Porque eu já tenho mais de 50. Então ali, ó, se é 70, 80, eu já estou descendo a escada, né? Pelo outro lado. Então eu tenho que aproveitar a minha vida mesmo. Tenho que viver bem, tenho que curtir. Mas o que é a vossa vida? Você não sabe o dia de amanhã. Aí o mundo prega essa ideia. Aí eu me deixo contagiar, eu não sei o dia de amanhã e a minha vida é dissipada sem Cristo. É um risco que nós corremos, irmãos. E essa palavra é para a nossa meditação. Reconhecer o quanto a vida é breve deve nos aproximar de Cristo, deve nos fazer querer viver muito mais a vontade de Cristo e não a vontade do mundo. Porque lá no mundo, né, a ideia de que a vida é breve oferta tudo que se pode imaginar para que se possa aproveitar. Mas nós não fazemos assim. Porque a nossa vida é breve, nós nos envolvemos mais nessa obra, nós participamos mais de tudo que aqui é feito, nós andamos em comunhão, vivemos em unidade, nós ajudamos uns aos outros, porque a vida é breve. Nós não nos afastamos da presença de Deus, porque a vida é breve. Nosso pensamento é diferente. Nós entregamos tudo nas mãos do Senhor. Seja o mínimo, nós inserimos o Senhor nesse mínimo. Nós perguntamos a Deus se é para fazer ou não. E se Ele disser que não, nós não fazemos. Porque a vida é breve. Porque o tempo passa rápido. Nós pensamos assim. E Tiago continua orientando, né, dando outras diretrizes para quando você e eu nos sentarmos para planejar a nossa vida. Né? E a outra orientação está aí no versículo 15. Submeta-se à vontade de Deus. Em vez disso, vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser. Submeta-se à vontade de Deus, meu irmão, minha irmã.
Deus é dono da nossa vida. Você entende isso? Olha só, Deus não é o teu patrão. Deus não é o teu empregado. Deus é dono da nossa vida, meu irmão. Se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos. Se o Senhor quiser. A gente que é mais antigo, um pouco, na igreja, que conviveu com o pessoal do passado, tinha um irmão lá na igreja que a gente congregou muitos anos, que ele tinha esse hábito, tudo ele dizia, não, se Deus quiser. Irmão, sinceridade, tinha hora que dava até nervoso. Porque tudo, não, se Deus quiser, né? Se Deus quiser. Se Deus quiser, tudo. Essa é a orientação da palavra. E a ideia ali é de submissão total a Deus, total. Então, se Deus é dono da minha vida, eu me submeto a Ele, eu faço algo fora da direção dEle, irmão? Faço, né? Mas eu não deveria fazer. Eu faço. Talvez você também faça, talvez você faça alguma coisa fora da orientação de Deus. Mas é para você pensar nessa noite, sobre tudo que está sendo dito aqui. É a palavra de Deus. Em vez disso, você deveria dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Quantas coisas nós fazemos? Quantas vezes nós compramos, vendemos, alugamos, contratamos? Quantas vezes? Quantas vezes? Sem a direção de Deus. Mas a orientação da palavra era, se o Senhor quiser, era isso que você deveria fazer. Você deveria pensar assim, então tá, se Deus quiser eu vou fazer, se Deus quiser vai acontecer, se Deus quiser, porque tudo depende dEle. Tudo depende dEle. O detalhe é que muitas vezes nós queremos agir pela nossa própria vontade. E muitas vezes nós ainda somos desobedientes, porque Deus fala que não é para fazer, e nós fazemos. Muitas vezes acontece isso conosco. Muitas vezes. E aí, quando dá tudo errado, nós não entendemos nada, nós choramos, nós questionamos Deus, aí nós fazemos propósito de oração, jejum, se envolvemos mais na obra, tantas coisas que nós fazemos, depois que dá errado, depois que veio o problema, depois que aconteceu a dificuldade, depois que veio a luta. Se nós seguíssemos essa orientação, provavelmente seríamos muito mais bem-sucedidos. Muito mais. Porque se Deus estiver no teu plano, no meu plano, não tem como dar errado. Não tem como. Só que vai acontecer do jeito dele. E é por isso que muitas vezes nós não conseguimos esperar, nós não aceitamos, nós usamos o nosso próprio braço para movimentar, para fazer acontecer. Porque Deus está no plano, quem manda é Ele é o nosso dono, então vai acontecer do jeito que Ele quiser. Só que o jeito que Ele quer é o melhor para nós. Quantas vezes você pode ter vivido coisas na sua vida que, no primeiro momento, você achou que era a 10ª maravilha do mundo. E passou um tempo, e você percebeu que não era nada daquilo, que era um problema, que era uma dificuldade, que a luta ia chegar a qualquer momento. Quantas vezes? Muitas vezes, né? E com certeza, quando acontece isso, é porque nós não seguimos a orientação. Olha, vocês deveriam pensar da seguinte forma, se o Senhor quiser. Se Ele quiser, nós vamos viver e nós vamos fazer, se Ele quiser. Para aliviar ao lado de vocês, às vezes até nós que estamos na condição de liderança, seja de um departamento, de um ministério,
seja do que for no contexto, nós também podemos tomar atitudes e decisões sem a orientação de Deus, do nosso coração, achando que é de Deus. Para você ver como é sério isso tudo. Como é sério. É muito sério. E nós precisamos ficar atentos, irmãos, o tempo é difícil. O tempo é difícil, irmãos, não se engane, não se deixe enganar por mais ninguém. O tempo é difícil. O tempo é difícil. A influência vem com toda a força sobre a igreja. Muitos estão se deixando influenciar, muitos. Não são poucos não, muitos. Muitos. Que o Senhor nos guarde, que permaneçamos firmes na presença do Senhor. Então, submeta-se à vontade de Deus. Esse é o maior desafio que nós estamos vivendo. Provérbios 16, 1. Por favor, Rebeca. Diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios do Senhor vem. Então, nós fazemos planos, correto? Só que a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Você está ouvindo essa resposta certa? Você está seguindo essa orientação do Senhor? Bota o versículo 9, Rebeca, por favor. 16, 9. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. É isso que está acontecendo com a nossa vida? É isso, irmão, sinceramente. Responda aí para você. É isso que está acontecendo? Você tem traçado muitos caminhos para a sua vida, mas é o Senhor mesmo que está dirigindo seus passos? Responda aí para você nessa noite. Você está deixando Deus dirigir os teus passos? Porque se for Ele que estiver dirigindo, irmão, você vai ser bem-sucedido. Você vai ser bem-sucedida no tempo certo, no tempo de Deus. E se estiver demorando um pouquinho, calma. Não fica ansioso, não. Não fica, não, porque a ansiedade te leva por outro caminho, te faz tomar a decisão precipitada. Você toma atitude antes de Deus. E aí dá tudo errado. Dá tudo errado. Muitas influências. Muitas influências. Muitas influências, meu irmão. Tem gente que saiu daqui que está querendo voltar, mas está envergonhado. Sabe por quê? Não deixou Deus dirigir os passos. Tomou atitude precipitada. É isso mesmo que você ouviu dizer. Tem gente que saiu daqui, está querendo voltar, mas está envergonhado. Porque tomou uma atitude segundo o seu próprio coração, por influência. É isso que o mundo está fazendo com a igreja. E se você não estiver atento, você embarca nessa canoa furada. E eu também. Então o tempo é difícil. Por isso que a Bíblia tem tanta orientação para a nossa vida. Porque se você e eu, se nós seguirmos, seremos bem-sucedidos. E quando você é bem-sucedido, o nome do Senhor é glorificado. Porque a glória sempre vai ser para Ele. Sempre. Deus é dono da nossa vida. Deus é quem manda. Ele é quem sabe. Hoje nós temos se submetido muito mais aos homens do que a Deus. Porque, afinal de contas, né, eu tenho que manter uma política da boa vizinhança, né? Então, eu sou obrigado a manter algo que não está debaixo da direção de Deus para que fique tudo bem. Para a política da boa vizinhança, né, ser mantida. Muitos têm se submetido muito mais a homens do que ao próprio Deus. Do que ao próprio Deus. Muitos, infelizmente. Então, o tempo é um tempo de alerta. E Tiago está alertando para os dias de hoje. Para agora, para esse dia, para esse momento. Tiago
está orientando a nossa vida. E essa orientação é: submetam-se a Deus. Tudo que vocês forem fazer, digam: se Deus quiser, nós faremos. Então, se Deus quiser, eu vou fazer isso, aquilo, seja o que for que estiver passando pela sua cabeça, quem sabe? Você está pensando aí em comprar algo, em fazer algo, sabe? Pequeno ou grande, não importa, seja o que for, submeta-se a Deus. Entrega na mão do Senhor. Se Deus quiser, eu vou fazer isso. Se for da vontade dele. Mas só, irmãos, que infelizmente, muitas vezes a nossa vontade está prevalecendo ao invés da vontade de Deus. Muitas vezes. Muitas vezes. Agora você imagina se nesse tempo o maior desafio que nós vivemos é a submissão a Deus, sem generalizar. Sem generalizar. O que a gente vê de resultado é uma geração que ninguém se submete mais a ninguém. 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 Né? Repito, não generalizando. Né? É uma observação. Precisamos parar para pensar sobre o que é a nossa vida, como o texto fala. O que é a vossa vida? Precisamos parar para pensar urgente, porque essa orientação é para esse dia, é para esse momento, é para a nossa vida. O que você está fazendo com a sua vida? Deus tem tomado o primeiro lugar na sua vida? Deus tem direcionado os seus passos? Você, de fato, está entregando a sua vida ao Senhor? Você tem, de fato, buscado orientação de Deus para todas as coisas da sua vida? Ah, não, isso é muito chato. Para tudo mesmo? Tudo bem, fica a seu critério. Fica a seu critério. Mas você deveria, e eu também, buscar a orientação de Deus para tudo. E essa palavra é para do menor ao maior aqui nessa noite. Quantos jovens, adolescentes, quantos adultos, quantas pessoas têm se deixado levar pelos desígnios do seu coração? Quantas pessoas têm vivido segundo a sua própria vontade? Mas elas estão aqui. Mas vivendo segundo a sua própria vontade. Não entregam mais a Deus os seus projetos, não inserem mais o Senhor nos seus planos. Quantos homens na Bíblia e mulheres nós temos de exemplo que foram bem-sucedidos em batalhas, em guerras, por colocar o Senhor nos seus planos, por deixar o Senhor tomar o primeiro lugar nas suas vidas? Quantos homens e mulheres? Quantos? Você conhece muitos. Está na palavra de Deus. Hoje nós aceitamos quase tudo. Mas antigamente, né? E antigamente, entre aspas, por mais que parecesse lindo, maravilhoso, perfeito, esse plano vai dar certo, vai ser o show que poderíamos fazer. Por mais que parecesse isso, e se orar a Deus, entregar ao Senhor, e se a resposta fosse não vai ser assim. Que isso? Não, vai ser diferente. Vão ter que fazer diferente, vão ter que ir por outro caminho. Quantas vezes aconteceu isso? Então, essa é uma noite de reflexão para eu pensar se é o Senhor que está guiando meus passos. Para eu pensar se existe algum plano que o Senhor está longe dele na minha vida. E talvez, irmãos, a intenção do meu coração em deixar o Senhor tão distante seja para quando eu for bem-sucedido, a glória e a honra serem para mim mesmo. Misericórdia, né? Mas muitas vezes, querido, isso pode acontecer até inconscientemente, né? Para aliviar a nossa vida, o peso desse compromisso. Né? Muitas vezes eu sigo o meu próprio caminho, segundo a minha própria vontade.
para que se eu for bem-sucedido, eu seja glorificado, eu receba a honra, eu receba a glória. Nesse caso, que seja minha mesmo, que o Senhor não faz parte. Então, essa é uma noite de reflexão para a nossa vida, que é a sua vida. Está aí no texto, o que é a vossa vida? Quem é você? Quem você pensa que é diante de Deus? Quem eu penso que sou diante de Deus? Seguindo o meu próprio caminho, a minha direção, eu que sei, eu que faço, eu que vou. E Deus longe de todos os meus planos. Hoje pela manhã na EBD, na classe dos jovens, nós tratamos sobre o livre-arbítrio versus a vontade de Deus. No que eu estou dizendo aqui, o livre-arbítrio seria eu viver segundo a minha própria vontade. E a vontade de Deus seria eu viver debaixo dessa potente mão de Deus, vivendo segundo a vontade dEle. Então, tratamos isso pela manhã e foi extraordinário. Porque ficou claro para nós quem somos, quem Deus é. E a proposta é essa, porque está no texto, o que é a vossa vida? Você que faz tanto plano, você que tem tanto projeto, você que sonha daqui a 10 anos uma aquisição, você não sabe dia de amanhã o que é a vossa vida. Essa reflexão que o texto leva nessa noite, traz para a nossa vida. E aí, para finalizar, no versículo 16, diz assim: agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Jactância aí é mais ou menos se gabar. Sabe o que é? A pessoa ficar, se gabando das coisas, É tirando onda, Ah, consegui, Sou eu, A honra é minha. Então ele fala aqui, entretanto, vós vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a esta é maligna. Então aqui a orientação é fugir da arrogância, Que arrogância é essa? A arrogância de querer viver como se Deus não existisse. Que isso? É isso que o texto está falando, irmãos. Para de se gabar, de querer viver como se Deus nem existisse. Que é isso? O que é a vossa vida? Isso é uma orientação para a igreja, meu irmão, está na carta. E quem escreveu foi o irmão de Jesus Cristo. Para de ficar se gabando. Para de ficar vivendo como se você nem precisasse de Deus. Para com isso. Que peso, para a nossa vida, Receber uma mensagem dessa para o nosso coração, mas é um peso positivo, um peso bom, maravilhoso, porque isso precisa me fazer refletir para eu trabalhar em algumas coisas, mudar algumas coisas, com a ajuda de Deus na minha vida. Versículo 16, está aí. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Maligna pelo que eu disse, Porque a gente, às vezes, vive a nossa vida como se nós não precisássemos de Deus. Se você fosse parar para pensar, em relação ao teu compromisso com a obra do Senhor, você e eu, Se nós fôssemos pensar sobre o nosso compromisso com a obra de Deus, de 0 a 10, em que posição você se colocaria? Aí você vai responder para você vai pensar, Claro. Se você fosse agora analisar sobre o seu compromisso com Deus, sobre tudo isso que nós falamos, sobre a submissão ao Senhor, sobre colocar todas as coisas
diante de Deus, sejam elas grandes projetos ou pequeninos projetos, se você fosse analisar sobre isso nessa noite, de 0 a 10, onde você estaria? Deus conhece, né, o seu coração, e Ele sabe o que você está pensando aí. Ele sabe muito bem que você pensou aí, ó, eu estaria no número 2, eu estaria no número 3, eu acho que eu estaria no número 4. Deus sabe, eu não sei, né? Deus sabe. Então, o versículo 16 é uma condenação sobre planos futuros sem Deus inserido neles. A gente acaba ficando muito motivado às vezes, né? Quer ver? Vou dar um exemplo. Vou trocar de carro. Vou pegar um carrão aí agora. Pegar um carro zero, novo. Isso mexe com o meu coração de uma forma tão profunda que a minha atenção fica voltada só para essa mudança. E aí, eu tiro o foco de Jesus Cristo, de Deus. E isso pode acontecer, né? Não é que aconteça, mas pode acontecer. Pode acontecer. Lembra da inversão dos valores? Né? Lembra lá de trás? Senhor, vou trocar de carro, Senhor. O que tu acha, Senhor? Fala comigo, me dá um sinal para eu trocar de carro. E ficava esperando. Daqui a pouco não tinha sinal nenhum de Deus. Pastor, eu estou pensando em trocar de carro. O que eu faço? Meu filho, você já orou? Era a resposta do pastor. Você já orou? Já orei, então aguarda no Senhor. Agora a gente fica tão empolgado, que a gente acaba esquecendo de Deus, né? A gente fica empolgado demais, né? Com as coisas materiais, com os bens materiais. E a gente acaba esquecendo de Deus, né? E é muito bom ter um carro novo, né? É muito bom, eu gosto, irmão. Eu gosto. Carro novo é maravilhoso. Eu tive um carro zero que eu negociei ele 7 anos depois que comprei, nunca me deu um problema. Só trocava o óleo. Olha que maravilha. Quem não gosta disso? Todo mundo gosta. O problema é que nós temos se empolgado demais com esses bens materiais. Porque a vaidade, irmãos, a concorrência no mundo, porque fulano tem, ciclano tem, aí o irmão que nem tem, bota lá numa rede social que comprou, que tem, acontece, e nós temos sido levados por essa empolgação, muitas vezes. Esquecemos do Senhor, esquecemos dele. Se o Senhor quiser, eu vou trocar. Se o Senhor permitir, eu vou fazer. Se o Senhor deixar, vai acontecer. É assim que precisa ser com a nossa vida, para que você seja bem-sucedido e Deus seja glorificado. Todo plano, sem a presença de Deus, pode ter certeza, em algum momento ele vai trazer frustração. Em algum momento. Pode ter certeza disso. No primeiro momento pode ser uma bênção, uma alegria só, mas depois, meu irmão, não teve a mão de Deus, não teve a presença, Deus não participou desse negócio. Então não reclama não, tá? Não reclama não. Versículo 17, para finalizar. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Mais uma vez aí, ó, uma condenação sobre os planos futuros sem a presença de Deus, né? Bota aqui, ó, uma aplicação final aqui no meu papiro. Quem planeja a vida esquecendo de praticar o bem e sem a dependência total de Deus, está em pecado. Está escrito aí na Bíblia. Está escrito aí na Bíblia. Toda vez que você planeja algo para a tua vida, por mais que você seja bem-sucedido, meu irmão, se não tiver a presença de Deus naquele negócio, você está em pecado. Olha isso. Ué, mas calma aí, deu tudo certo. Olha aí, como é que está? Está tudo certo, foi perfeito, foi maravilhoso. Deus não estava no plano, você está em pecado, e eu também. Se Deus não estiver no plano, você pode se tornar a pessoa mais milionária aqui da IMO do 42.
você está em pecado, se Deus não estiver no plano, meu irmão. Ué, mas Deus abençoa assim? O sol brilha para todos, né? Então, meu irmão, minha irmã, nessa noite, pensa sobre o que é a vossa vida. Na verdade, você deveria dizer, olha, se Deus quiser, eu vou fazer. Se Deus deixar, vai ser assim, assim e assim. Pensa nisso. Nessa noite, coloca Deus nos teus planos, em todo o tempo. O padrão do sucesso para a nossa vida é dependência, obediência e glória a Deus. Esse é o padrão. Padrão do sucesso para a sua vida. Dependência de Deus, obediência a Deus e glória a Deus. Quantos aí são dependentes de Deus nessa noite? Dê um sinal aí. Dependente, meu irmão. Meu irmão, é uma honra ser dependente de Deus. Não tenha vergonha disso, não. A pior coisa que pode acontecer na nossa vida é ser dependente de homens. Agora, depender de Deus é tudo que você e eu precisa. É tudo que nós precisamos para sermos bem-sucedidos nessa vida. Porque ela passa rápido. É como uma neblina. Você não sabe, e nem eu. Nenhum de nós sabemos. Nenhum de nós sabemos. O que nós sabemos, e eu espero que sim, é que a vida e a morte pertencem a Deus. Então você só está aqui porque Ele permitiu, mas embora seja o que mais você quer na sua vida, você não sabe o que será do amanhã. Eu também não. Não sei se vou amanhecer, não sei se saio daqui e chego na minha casa. É claro que ao final há uma oração pedindo para que Deus nos leve até a nossa casa, para que Ele nos guarde e que cheguemos lá em paz. Mas nós não sabemos. Você não sabe, nem eu. Portanto, meu irmão, minha irmã, nessa noite, se você já é dependente de Deus, que essa dependência de Deus possa triplicar, quadruplicar e aumentar quantas vezes forem possíveis. É dependência. Se você já é obediente a Deus, meu irmão, pensa sobre isso. Leva essa mensagem para a tua vida nessa noite, no teu coração. Se você já é obediente a Deus, meu irmão e minha irmã, que essa obediência cresça, que seja um prazer para você obedecer, se submeter, se deleitar, viver segundo a vontade de Deus, que seja um prazer, que seja uma honra para a sua vida, e que depois de tudo isso, meu irmão, depois das vitórias, depois das bênçãos, depois de tudo, que a glória seja dada a Deus, em todo tempo, em todo tempo. Você pode se pôr de pé, por favor? Amanhã é segunda-feira. Embora seja uma semana, né, de feriados, muitas pessoas têm compromisso amanhã, têm trabalho, e você não sabe de nada. Como eu disse, o pastor, certamente ele está preparando ali o cronograma do dia de amanhã, mas ele não sabe de nada, nem eu e nem você. Meu irmão, minha irmã, aproxime-se de Deus, envolva-se nessa obra. O que é a sua vida? O que é a sua vida? Meu irmão, você é jovem, adolescente, adulto, senhor, senhora, seja qual idade for, aproxime-se de Deus, chegue para perto, venha para somar. Aleluia! Ei, chega de viver como se nós não precisássemos de Deus.
Chega, Ele é o dono da nossa vida. Você pertence a Ele. A sua vida é dele. Aleluia. Aproxime-se dele. Você é pai. Você que é pai. Que prazer que você tem em ter seus filhos por perto. Não é? Aquele pai que já tem filho casado, que mora longe. Que prazer que o pai tem quando esse filho está perto, está junto. Agora você imagina o nosso Pai, o nosso Senhor, o nosso Deus, o prazer que Ele tem em ver os seus filhos juntos num só propósito, entendendo que a vida passa e passa rápido, por isso precisamos estar juntinhos dele todos os dias da nossa vida. Se aproxime, meu irmão, minha irmã, do Senhor. Se aproxime. É isso que o Senhor espera de nós. Aleluia. Faça a sua oração aí, pessoal, enquanto o ministério vai louvar. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o teu nome, Senhor.